Olá pessoal, vamos falar hoje sobre a demonstração das mutações do patrimônio líquido e a nossa aula vai ser uma aula à distância, tá? E as dúvidas a gente vai ter aí um tempo para poder retirar quando a gente estiver em sala de aula. Bem, a primeira coisa que a gente tem que lembrar da DMPL é que, de acordo com a Lei 6.404, a DMPL ela nunca foi uma demonstração obrigatória. A lei estabelecia que a DLPA, que é a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, seria a demonstração para representar a variação dos lucros e dos prejuízos dentro de um período. Mas a instrução normativa da CVM, a 59 de 86, determinou que fosse obrigatória a elaboração e publicação da DMPL para todas as companhias abertas. Com isso, culminou com o CPC 26, a obrigatoriedade para todas as empresas e não só para as empresas que têm ações em bolsa. E assim houve a substituição de forma definitiva, por meio do CPC, da DLPA pela DMPL. Bem, o que a DMPL evidencia? Tá? Ela evidencia a movimentação que acontece nas contas do PL, mas ela vai um pouco além. Por quê? Porque ela vai demonstrar o fluxo de uma conta para outra, indicando a origem e o valor de cada acréscimo e diminuição do PL durante o exercício. Bem, essa informação, ao ser comparada com a DLPA, você verifica que na DLPA ela só apontava as variações de lucros e de prejuízos, enquanto que a DMPL aponta todas as movimentações. Bem, além disso, na DMPL nós temos as reservas, temos os ajustes de avaliação patrimonial, e especialmente elas são úteis para as empresas que tenham no seu PL contas que são diversas, como por exemplo, você tem diversas reservas, você tem diversas contas de capital, por exemplo, capital social, capital a integralizar, capital subscrito, capital integralizado, e também no caso das empresas que têm algum tipo de investimento de terceiros e que tem o MEP como um método de avaliação daquele investimento, que é o método de equivalência patrimonial. Bem, considerando isso, nós temos uma maior transparência também caso a companhia queira distribuir os seus dividendos. Por quê? Porque você vai entender como esses dividendos foram criados e como esses dividendos estão sendo distribuídos por meio da demonstração da mutação do patrimônio líquido. Temos que entender também que, além disso, além da apresentação da DMPL, nós temos a importância da estrutura da DMPL para que você, enquanto usuário da informação, saiba o que de fato aconteceu em cada uma das contas que ali estão. Bem, o que nós temos? São 3 pilares. Nós temos as operações de capital com os sócios, temos as mutações internas, que são aquelas variações que acontecem de uma empresa para outra, de uma conta para outra dentro da própria empresa, e temos os resultados abrangentes. Os resultados abrangentes, eles vêm das situações da demonstração do resultado abrangente, e que vão afetar de alguma maneira o PL da empresa. Resumidamente, nós temos as transações de capital com sócios e os resultados abrangentes que afetam o total do PL, e temos as mutações internas, que são aquelas transferências de contas que acontecem entre uma conta e outra e que não afetam o PL total. Bem, quais são as situações que a gente tem que afetam o patrimônio líquido? Acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo, redução por dividendos ou por JSP,
ou JCP, né, que é o juros sobre capital próprio. Lembrando que a redução por dividendos ela só acontece quando o lucro existe e o juros sobre capital próprio não depende do lucro. É um valor estabelecido e contratado, né, determinado, né, por meio não contratado, mas por meio de acordo entre as partes, que a empresa vai distribuir aquele juros sobre capital próprio em determinado período. Além disso, eu tenho acréscimo por doação e subvenção recebida, que já são aqueles que transitam, né, depois do resultado, acréscimo por subscrição e integralização de capital, que é um dinheiro que vem de fora da empresa e que vai aumentar o capital, acréscimo por recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas ou o preço das ações sem valor nominal, que é o ágio, né, que também vai ser um acréscimo, o acréscimo por alienação de partes beneficiárias ou por bônus de subscrição, o acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores, a redução por reversão de reservas de lucros a realizar para a conta dividendos a pagar, que é quando a empresa ela constata que esse lucro a realizar ele deixa de ser econômico e é financeiro, e aí sim a empresa poderá pagar os dividendos correspondentes. Um acréscimo ou redução, né, por outros resultados abrangentes, uma redução por gastos na emissão de ação ou ganhos ou perdas acumuladas na conversão de moeda estrangeira, que é uma variação, ao invés de ser uma variação financeira, é uma variação econômica. Bem, além disso, né, nós temos as mutações patrimoniais que não afetam o PL, que são as mutações internas. Por exemplo, quando eu tenho um aumento do capital com utilização de reservas e de lucros, ou quando eu tenho apropriação do lucro líquido do exercício por meio da conta lucros acumulados, para a formação das reservas legais, reservas de lucros, reserva a realizar e reserva para contingência. E por último, né, eu tenho a reversão de reserva patrimonial para a conta de lucro e prejuízo e a compensação de prejuízos com reservas. Então essas mutações elas não vão alterar o total do PL. Bem, o conteúdo da DMPL ele está estabelecido no CPC 26R1, né? E tem lá os dois tópicos, né, que devem ser explorados. Primeiro, eu tenho que apresentar o resultado abrangente do período e tenho que apresentar, né, as variações para cada um dos componentes do PL. Bem,